Afirmação. Afirmativa. Afirma aí. Afirma aí. Olá, você que está com a gente nas plataformas digitais e nos veículos do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias da UFPE. Este é um episódio da série Afirma E, que está sendo desenvolvida por estudantes do curso de jornalismo, do Departamento de Comunicação Social e pela Diretoria de Comunicação da UFPE. Nesta série, iremos tratar das políticas de ações afirmativas dirigidas a grupos que precisam superar dificuldades sociais e históricas para adentrar ou permanecer na universidade. Neste episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre o ERE. Eu sou Natália Mello, sou uma mulher branca de baixa estatura. Eu tenho cabelos castanhos, ondulados na altura dos ombros. Estou vestindo uma camiseta branca e uma calça bege. Eu sou o João, sou um homem negro, alto, tenho um cabelo descolorido e estou usando uma camisa amarela com uma calça verde. Para conversar com a gente sobre a atuação do Núcleo de Políticas da Educação das Relações Étnico-Raciais, temos aqui com a gente a estudante de Pedagogia, Vitória Mota. Seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada. Eu sou Vitória Mota, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos escuros e está armado em black, uso um óculos de armação marrom, estou usando uma blusa preta com um colar branco e um kimono preto com detalhes brancos. Primeiramente, muito obrigada por topar conversar aqui com a gente. E, antes de tudo, eu queria que você começasse nos explicando o que é o ERE e por que ele foi criado. Então, o Núcleo ERE, ele é o Núcleo de Política de Educação e das Relações Étnico-Raciais daqui da UFPE. O núcleo foi criado em 2020, né? Foi um momento, no final de 2020, em novembro, dia 20 de novembro de 2020. A gente começou realmente a atuar dia 1º de janeiro de 2021. Mas em março veio a pandemia, né, o momento pandêmico, e a gente é um núcleo que tem quase 3 anos de existência, né, é um núcleo que surgiu na pandemia, então a gente tem um pouco de dificuldade ainda de atuar na UFPE, diferente dos outros 2 núcleos que compõem o Comitê de Ações Afirmativas, que é o NACE, que é o Núcleo de Acessibilidade, e o Núcleo LGBT, nós temos apenas 2 servidores, certo? Nós ainda também não temos espaço físico por conta dessa questão da pandemia. Com a volta do presencial, a gente ainda está buscando esses recursos. A importância do núcleo, quando você fala sobre a importância do núcleo, eu quero que você reflita um pouco sobre a história de criação do Brasil, né? A gente tem a invasão do Brasil em 1500 e aí a gente tem o início dos conflitos com povos originários. E aí em 1530 a gente começa com o tráfico de pessoas africanizadas para cá. Certo? Então, assim, quando você me pergunta por que o núcleo surgiu e como ele é importante na UFPE, né? Eu falo que já estava na hora dele surgir, sabe? Ele foi o primeiro problema e o último núcleo a ser criado, né? O NLGBT surgiu perante uma diretoria NLGBT que teve na UFPE em 2015 e o NACE surge em 2014 pela criação da lei para pessoas com deficiências, né? E é importante também ressaltar que o núcleo, ele foi criado por poder de gestão, sabe? Não tem nenhuma legislação que tenha base para fortalecer o núcleo, certo? Que torne o núcleo importante, que torne o núcleo obrigatório dentro da UFPE. Então, provavelmente, assim, a gente está aí com essa gestão de Alfredo, né? E talvez se essa gestão sair, o núcleo possa parar de existir. E a gente também queria saber quais são as ações do ERE. Então, hoje a gente trabalha com o acolhimento de 4 etnias em especial, que é as pessoas negras, as pessoas indígenas, quilombolas e ciganas, né? Nós trabalhamos com esses 4 grupos minoritários. Muita gente vem perguntar por que a gente não trabalha com outros grupos minoritários, como, por exemplo, as pessoas asiáticas, que também sofrem racismo, né? Mas a gente trabalha com esses grupos porque foi como eu disse, são grupos que sofreram racismo estrutural e racismo histórico, né? Foram grupos que foram apagados durante muito tempo e grupos que foram deixados de lado da humanidade. Então, por essa questão de apagamento, de invisibilização que ocorreu com esses grupos, ocorre uma desumanização, sabe? Ocorre a falta de acesso à educação, à saúde, questões básicas, direitos básicos do ser humano. Certo? Então, a gente atua na universidade promovendo formações para os setores das universidades, como os servidores, os professores, os alunos, o sistema de segurança e também na criação de políticas afirmativas aqui dentro.
Vitória, você mencionou que uma preocupação do ERE é na formulação de políticas. Que políticas são essas? Então, em 2021, nós tivemos a criação do edital da Resolução número 7, que possibilita a entrada de estudantes indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas negras e pardas, pessoas PCDs e pessoas trans na pós-graduação. Essa resolução ela permite que essas vagas, 30% das vagas sejam destinadas a essas pessoas. Em relação às outras ações que o ERE produz, a gente teve a criação do observatório também, que trabalha na questão da pesquisa, a questão do mapeamento de dados dessas pessoas aqui em Pernambuco, O observatório atualmente possui coordenação específica individual, coordenado pelo professor Francisco Jatobá e a professora Conceição Reis, E o observatório ele tem essa particularidade de ser estatal, O observatório é um projeto em conjunto com o consórcio Universitas, que é um consórcio que permite que tenha a participação de outras universidades e institutos federais aqui de Pernambuco. No âmbito do projeto, nós tivemos a criação do Espaço de Pesquisa e Cultura das Relações Étnico-Raciais, que surgiu de um grupo de trabalho de dentro do ERE, o grupo de trabalho Inaldete Pinheiro. Inaldete é uma enfermeira, escritora negra, cofundadora do Movimento Negro Pernambucano, E esse projeto ele foi pensado para conseguir coletar o acervo de Inaldete, que tem mais de 20 mil peças, E esse espaço hoje, ele funciona no segundo andar da Biblioteca Central, certo? E é uma biblioteca que só tem essa questão étnico-racial. Hoje a gente está trabalhando com um processo seletivo específico para indígenas e quilombolas. A gente está nesse processo de fomentação, de levantamento de dados, de criação desse edital para ser implementado também na UFPE. O ERE também tem ações de comunicação educativas, pelo nosso Instagram. Nós temos vídeos didáticos pedagógicos sobre a comunidade indígena, sobre a comunidade quilombola daqui de Pernambuco e do Brasil, certo? E muitas mais outras ações, assim, a gente está nessa criação, nesse levantamento, para fazer com que essa formação, com que esse conhecimento seja passado de forma mais acessível e viável para todos da comunidade acadêmica. E como o ERE pode auxiliar acolhendo essas pessoas que sofreram racismo ou discriminação? Então, quando a pessoa ela sofre essa situação de racismo, ela deve imediatamente denunciar essa ocasião na plataforma fala.br. A gente tem um sistema de ouvidoria da universidade e essa ouvidoria ela vem ao ERE para pedir um conselho, para fazer com que a gente analise aquela situação em conjunto. Vale a pena ressaltar que o ERE ele não tem esse papel penalizador, então a gente não diz a penalização da pessoa, certo? Mas a ouvidoria vem, a gente dá esse acolhimento para eles, a gente faz esse processo de analisar o caso certinho, certo? E eles que tomam a decisão final. O ERE funciona também como um centro de convivência entre os seus integrantes. Como é que vocês fazem o acolhimento de estudantes de outras minorias raciais, como, por exemplo, os alunos indígenas? Então, esse processo de acolhimento não é a gente que faz. Diferente dos outros grupos, do núcleo LGBT e do NASCE, que tem protocolos de atendimento, tem protocolos de acolhimento desses estudantes, a gente não faz esse processo de acolhimento pelo seguinte fato. Nós temos diversos grupos na universidade que trabalham a questão étnico-racial há mais tempo que o ERE. A gente fez até uma publicação no Instagram informando um pouco mais as pessoas sobre esses diversos grupos e esse processo de acolhimento é feito por eles. A gente trabalha mais com esse processo de políticas e de formação dos setores da universidade, as políticas afirmativas aqui dentro, para garantir a permanência e acesso dessas pessoas aqui dentro. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista e a gente queria saber como é que um aluno da UFPE pode chegar e participar dos projetos do ERE. Então, como eu disse, o ERE foi formado em 2020 e naquela época a gente tinha um processo seletivo da universidade, O ERE tinha um próprio processo seletivo que tinha critérios, um edital que tinha critérios e os critérios eram você participar de um núcleo que trabalhava a questão ERE dentro da universidade, Você também apresentar currículo, fazer uma entrevista. Estava nesse processo seletivo. Em 2022, a gente teve uma mudança desse edital e atualmente, para você entrar no ERE, você tem que se inscrever no edital da Promulti,
que é fornecido pela PROGEP, né, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas daqui da universidade. Você faz esse processo de inscrição e a gente faz essa chamada dos bolsistas, dos estagiários. A gente também faz essa entrevista, continua fazendo essa entrevista e ainda tem critérios que devem ser atendidos, certo? Mas essa também não é a única forma de entrar no ERE. A gente tem um sistema de monitoria no ERE, tivemos diversos monitores de comunicação, né? E esses monitores, esse processo de entrada pela monitoria é de interesse do aluno. Então, o aluno ele entra em contato com o ERE, a gente faz esse diálogo e quando se estabelece esses critérios, se esses critérios são cumpridos, essa afinidade entre o ERE e o aluno é estabelecido, esse aluno ele entra no ERE como voluntário, certo? E aí tem um processo mínimo de 6 meses com direito à declaração de pertencimento do ERE e também vai para o Lattes, né? Então tem esse processo de ser estagiário do ERE e ser monitor do ERE. O monitor ele atua tanto na área de comunicação como na área de formação, pesquisa e também em questões administrativas. Muito obrigado, Vitória, por ter topado falar com a gente sobre o ERE, que é um núcleo tão importante para essas questões étnico-raciais. Eu que agradeço a oportunidade. Também agradecemos a você, que nos acompanhou nas plataformas digitais e nos veículos do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias da UFPE. Todos os episódios do Afirma E estão disponíveis no canal do YouTube da UFPE. Tchau, galera! Tchau! E aí, curtiu o ERE? Quer saber mais? Então se liga nas redes sociais, como Facebook e Instagram, no @ere.ufpe. Lá você fica por dentro de oficinas, planos de ações, fóruns e atividades do núcleo. E claro, também pode visitar o Espaço de Pesquisa e Cultura das Relações Étnico-Raciais, um local de estudos, pesquisas e intervenções que fica no 2º andar da Biblioteca Central. Para mais informações, envie e-mail para nucleo.ere@ufpe.br.